Você conta ou lê histórias? Sabia que são duas coisas diferentes? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças entre contar e ler histórias e o benefício de cada uma. Olá! Eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Nesse espaço eu falo sobre literatura infantil. Se você se interessa por esse assunto, já curte esse vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações. Isso é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você está aqui, é porque você acredita que ler para crianças é importante, certo? E contar histórias também é importante? Você sabe qual é a diferença entre uma coisa e outra? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Quando a gente lê um livro, a gente é fiel ao autor. A gente empresta a nossa voz, a nossa entonação e a nossa emoção para cativar o espectador e dessa forma dar vida à história. A gente não muda o texto com as nossas ideias e com os nossos valores. A gente é fiel àquilo que o autor escreveu. Esta noite vamos ler um novo livro. Agora, quando a gente conta uma história, sendo ela inventada por nós, ou uma história da tradição oral, como o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, ou alguma história de algum livro que a gente conhece, né? Quando a gente conta essa história, a gente se apropria dela e a gente conta muito de nós mesmos na história, porque quando a gente conta, a gente usa a nossa memória, a gente não é fiel ao que outra pessoa escreveu, a gente faz as nossas escolhas, sendo elas intencionais ou não, a gente escolhe os nossos, em qual personagem a gente vai dar mais ênfase, aonde a gente vai imprimir e instigar mais emoção. E nessas escolhas que a gente faz, sendo elas conscientes ou não, a gente está imprimindo os nossos valores, aquilo que é importante para nós. E a gente dá, além da nossa voz e da nossa emoção, um pouco da nossa criatividade para a história. Eu só queria tornar a história mais interessante, colocar um pouco de comédia, conseguir alguns sorrisos. Para contar a história, a gente pode usar um livro, mas não precisa. Mas quando a gente usa um livro para contar a história, a gente não lê o que o livro tá dizendo na íntegra. A gente usa as imagens e a gente vai dando a nossa voz. Talvez use o texto como um apoio, mas a gente dá a nossa voz, a gente conta do nosso jeito com as nossas palavras. A gente não segue aquilo que o autor do livro escreveu. Para contar a história também, às vezes a gente usa um boneco ou algum outro objeto para materializar a história ou não usa nada. Bom, agora que a gente já sabe que as duas coisas são diferentes, o que é melhor? O que é melhor fazer com as crianças? Ler ou contar histórias? Primeiro, não tem melhor nem pior, são duas coisas diferentes que desenvolvem habilidades diferentes. A leitura, ela estimula a própria leitura, ela estimula o desenvolvimento de um leitor e estimula a autonomia. Quando uma criança aprende a ler e ela quer ouvir uma história, ela não precisa mais depender da ajuda de um adulto, ela pode simplesmente pegar o livro e ler, e isso é libertador. Quem nunca viu uma criança pequena ainda não lendo, pegando ali um gibi ou algum livro e lendo as imagens? Ou ainda, quem nunca ouviu uma história de algum colega, algum amigo que aprendeu, ou pelo menos teve um grande estímulo para desenvolver a sua alfabetização, lendo sozinho em casa, pegando os livros que já conhecia e lendo no momento em que nenhum adulto podia ler para ele. A contação de histórias, por sua vez, ela desenvolve as habilidades comunicativas. Ela desenvolve a habilidade de expressão oral, até de expressão artística, a criatividade, a desinibição, sabe? O falar em público, isso tudo é mais desenvolvido quando a criança tem essa possibilidade de explorar a oralidade e a criatividade, onde ela é estimulada a criar cenários, criar personagens. E a gente estimula essa criatividade da criança quando a gente, para contar as histórias, pega, por exemplo, um grampo de roupa e transforma num leão ou num dinossauro. Dessa forma, a gente está estimulando a criatividade, a expressão e a coragem de se expor. Imaginação! Mas, lendo ou contando histórias, o importante mesmo é aproveitar o momento com a criança, fazer com que cada segundo que tu tem com a tua criança seja um momento de qualidade, seja o mais aproveitado possível para vocês, para criar laços entre vocês. Tem gente que gosta mais de uma coisa, tem gente que gosta mais de outra, tem gente que tem mais facilidade para uma, mais facilidade para outra.
Eu, por exemplo, me divirto mais lendo um livro do que contando uma história com objetos. Pelo menos por enquanto. Talvez daqui a pouco eu comece a me soltar mais criando as histórias e contando as histórias. Mas eu quero saber de ti. O que você prefere? Ler ou contar histórias? Me conta ali nos comentários. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigada por me assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!